A paz do Senhor, irmãos. Deus abençoe vocês, sejam bem-vindos todos. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia junto comigo, por favor, no Evangelho de João, capítulo de número 13 e o verso de número 21. João 13, 21. A epígrafe do texto é: Jesus prediz que Judas o há de trair. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Hoje é domingo, dia 25 de setembro, e contando, né? Graças a Deus, a última semana de campanha antes da eleição, né? Não sei se você está ansioso, assim como eu, né? Para que chegue domingo logo e acabe essa história, né? Meu Jesus amado. Oh, meu Deus, a nossa vida volta ao normal, né? Ou não, né? Piora de uma vez, né? Mas que a gente resolve, né? Aleluia. Jesus é bom. Todo mundo encontrou? João 13, 21. Amém? Você de casa aí já encontrou? Dá um salve aí se você já encontrou. Estou esperando. João 13, 21. Vamos lá. Eu vou ler o texto. Diz assim, ó. Escute. Tendo Jesus dito isso, turbou-se em espírito e afirmou, dizendo: na verdade vos digo que um de vós há de me trair. Então, os discípulos olhavam uns para os outros sem saber de quem ele falava. Ora, um de seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava reclinado no seio de Jesus. Então, Simão Pedro fez sinal a este para que perguntasse quem era aquele de quem ele falava. E inclinando-se ele sobre o peito de Jesus, disse-lhe: Senhor, quem é? E Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o bocado molhado. E molhando o bocado, o deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. E após o bocado, entrou nele Satanás. Disse, pois, Jesus: o que fazes, faze-o depressa. E nenhum dos que estavam assentados à mesa compreendeu a que propósito lhe dissera isso. Porque como Judas tinha a bolsa, pensavam alguns que Jesus lhe tinha dito: compra o que nos é necessário para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. E tendo Judas tomado o bocado, saiu logo, e era já noite. Amém? Feche os seus olhinhos, incline a sua cabeça, nós vamos agora orar. Papai do céu, em nome de Jesus eu peço a tua bênção, que o Senhor possa dar para nós o discernimento, o entendimento da tua palavra, para que ela possa descer revelada aos nossos corações, Senhor, segundo é a vontade e o desejo do teu coração, para que tenhamos hoje um pouquinho mais de fé, em nome de Jesus, amém e amém. Um texto bíblico muito conhecido de quem gosta de ler a Bíblia, tratando sobre coisas impossíveis. Existem algumas coisas na minha e na sua vida que nós não podemos impedir. Coisas que são determinadas por Deus e que elas certamente virão sobre as nossas vidas, independente do que façamos, pensemos ou até mesmo achemos. Judas jamais pediu para trair Jesus. Judas foi escolhido para isso. É muito fácil nos levantarmos e apontarmos para Judas, dizendo que Judas era um desgraçado, um miserável, um sem vergonha. Mas a Bíblia diz que Judas nasceu e foi escolhido do ventre da sua mãe para este propósito. A Bíblia diz isso. A história de Judas, ela é difícil. Não é uma história fácil, não. Quando
o Senhor Jesus nos exorta e nos ensina a não julgarmos, porque a Bíblia diz que nós não sabemos quem vai para o céu e quem vai para o inferno, portanto a gente não deve ficar falando, isso aqui vai para o céu. Eu sempre brinco e falo, cara, a Coca-Cola é um troço tão bom, que o cara que inventou a Coca-Cola tinha que ir para o céu. Concorda comigo? Tinha que ir para o céu, cara. Pô, que troço bom que o cara inventou, né? Tudo bem que dá câncer, mata a gente, mas é bom, né? É bom. Você não tem umas coisas assim que você acha, fala, pô, o cara que inventou esse negócio aqui, né? O cara que inventou a lâmpada. Poxa, foram invenções que beneficiaram a humanidade, que ajudaram as pessoas. O Edison é um cara que tirou o povo literalmente das trevas, né? Trouxe a luz, literalmente. Grandes pessoas, grandes cientistas, tem um cientista brasileiro agora que está nos Estados Unidos, que descobriu um tratamento para o Alzheimer, de cura. Já teve uma pessoa de 83 anos que se submeteu ao experimento e foi curada, 100%. Extraordinário isso, né? Extraordinário. São pessoas que foram iluminadas pelo Espírito Santo e geraram coisas singulares. E a gente observando a palavra de Deus, a gente olha para o coitado do Judas, né? É assim que eu vejo ele. Coitado do Judas, irmão. E você fica olhando para mim e fala, por que, pastor, coitado? E se Jesus tivesse escolhido você? Você acha que você não tinha as qualidades do Judas? Você nunca mentiu? Você nunca pegou algo que não era seu? Veja o que a Bíblia diz. Eu quero abordar outros aspectos depois, mas eu quero iniciar com isso, falando isso para você. João, do ladinho de Jesus, fala, Senhor, qual de nós vai te trair? Ninguém sabia. Você acha que alguém imaginava que era o Judas? Se eu te falar que um tempo atrás, quando Jesus chama eles e os envia de 2 em 2, segundo ano do ministério de Jesus Cristo, um ano antes disso aqui acontecer, estavam ali os 12, dentre eles Judas, e a Bíblia diz que Jesus dá para eles poder e autoridade, eles saem e vão pregar o evangelho nas aldeias circunvizinhas. Judas saiu, pregou o evangelho, curou os enfermos, expulsou demônio. O que é que você me fala? Igual o Pedro, irmão. Igual o João. Igual o Mateus. Todo mundo. Todo mundo. Recebeu o mesmo dom, recebeu o mesmo poder, foi usado por Deus da mesma maneira. Quem diria naquele dia que Judas ia trair Jesus? Quem diria, irmão? Uma pergunta simples que eu estou fazendo para você, e eu tenho certeza que você está, né, aí dentro do teu coraçãozinho falando, hoje é fácil, né? Você já conhece a história. Mas e lá atrás? E lá atrás? Nós vimos ali que Judas era o cara que levava a bolsa. Você já se perguntou de que bolsa a Bíblia está falando? Já teve essa curiosidade? Judas levava a bolsa do dinheiro. Que dinheiro? Que dinheiro? Você nunca se perguntou isso? Que dinheiro era que o Judas levava? De quem era aquele dinheiro? De onde ele vinha? Para que ele se servia? Veja como esse texto tem um monte de coisa, ele fala sobre uma série de coisas que você nem tem noção do que ele está falando. Porém, a única coisa que você presta atenção é Judas. O resto você não vê. Porque tem algo ali para você que está chamando a tua intenção de uma maneira mais intensa, vamos colocar assim, que grita aos nossos olhos a palavra Judas, traição, traiu Jesus, que você não consegue
observar o que o texto todo está dizendo para mim e para você. São coisas importantes, muito importantes, e trazem lições importantes, porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz e poderosa em seus efeitos. Eu quero analisar com você verso a verso, se você me permitir. E o verso de número 21 diz assim: tendo Jesus dito isso, turbou-se em espírito e afirmou, dizendo, na verdade vos digo, que um de vós há de me trair. Quem é que sabia que era o Judas além de Jesus? Irmão, eu vou dizer uma coisa para você, tem coisas que vão acontecer na tua vida que só Jesus sabe, nem você sabe. Tem coisas que vão vir sobre a sua vida que você nem sonha. Sabe o que eu estava pensando ontem? Você vai achar que eu sou louco, mas eu vou falar para você. Ontem eu passei o dia inteiro à toa, né? Bem que diz que cabeça vazia é oficina do diabo, né? Não tem um ditado? A gente fica sem fazer nada e começa a pensar bobagem, né? Não sei vocês. Eu sou assim. Eu passei a semana inteira trabalhando, a gente trabalha tanto, eu, o pastor Fabiano, os pastores da igreja, atendendo todo mundo, fazendo live 3 por dia, estudando, pensando, só para fazer a das 2 horas, eu fico mais de 3 horas para preparar ela. Mais a da manhã, mais a da noite, eu passo o dia fazendo isso, eu não tenho tempo de pensar nada. Aí ontem, sábado de folga à toa, hoje domingo de folga à toa, mas eu estava pensando nisso ontem. Eu estava na área do meu quarto, que é no andar para cima, olhando lá para baixo, e eu pensei assim, será que quando chegar aqui o tsunami, a água vai bater aqui em cima? Verdade, estava pensando nisso. Eu falei, acho que eu não vou ter que fugir, dá para mim ficar aqui em cima, que aqui não vai. Eu olhando assim, pensando nisso. Pensando nisso. Isso parece uma bobagem, né? Para você, não parece? E é uma bobagem. Né? Mas, e se não for? E se não for, irmão? E se os caras estiverem aqui contando uma história para você, como a gente vê nos filmes hollywoodianos, e na segunda-feira amanhã, aquele satélite da NASA vai colidir com o meteoro, vocês estão acompanhando isso, eu acho, né? Todo mundo está vendo. Não é possível que vocês não estão, né? O mundo pode acabar amanhã, gente. Ah, pastor, não vai. Não sei. Não sei. É um meteoro, um asteroide, uma pedrona. Ela tem cerca de 186 metros quadrados. Ela está na órbita da Terra. E tem uma outra menor atrás, mas pequena assim, que parece que tem uns 10. É menor. E a NASA vai jogar um satélite nela, porque os caras estão dizendo a seguinte história, que ela está vindo numa rota e ela não vai acertar a Terra, ela vai passar longe, mas quando ela fazer a volta, ela vai voltar na Terra daqui 30 anos. Mas e se for mentira? E se ela estiver vindo na roda da Terra e a gente não sabe? Eu quero traçar uma linha de raciocínio e eu vou usar isso para explicar para você o que eu penso. Aí você olha para os fatos lá nos Estados Unidos, que é onde o governo se preocupa com tudo, e vê alguns estados americanos distribuindo mochila anticrise, que tem lanterna, vela, comida de sobrevivência para um cataclismo ou uma coisa. Lá nos Estados Unidos, os caras estão fazendo um monte de coisa. Você olha para a Rússia, vê o Putin mobilizando 300 mil soldados e o cara dizendo assim, isso é para a guerra. Mas e se for para uma contenção e a gente não sabe, todo mundo se preparando e o troço vai cair na terra e nós somos os últimos mané a saber. Como é que é o nome daquele filme? Olha para cima, né? É esse? Não, é assim, passou esse ano ainda. Como é que era? Que era com o Leonardo DiCaprio, né? É, Elô? É, eu não assisti esse filme? Claro, filha. Não era, Elô? Leonardo DiCaprio foi dando esse ano passado. Eu acho que foi ano passado. Foi na pandemia aqui.
Estava caindo, o Leonardo, assista, você vai ver, acho que é olhe para cima, é isso? Não olhe para cima. Estava caindo um cometa e tal, e todo mundo fazendo festa, o troço vindo, e tá, caiu, matou todo mundo. Extinção do planeta. Mas, né? Enfim. E, segundo a NASA, eles vão jogar amanhã, dia 26. Eles disseram que eles vão fazer um pronunciamento amanhã, isso é notícia real, estou dando para você, porque eu fui no site da NASA e está lá mesmo. E eles vão fazer um pronunciamento amanhã, do que eles vão fazer, da manobra e tal, e coisa e tal. Aí o teu pastor, há um tempo atrás, profetizou que nós íamos ter um tsunami no sul da América. E Deus me deu uma visão, e já deve fazer uns 2 anos, acho, atrás, 3, 4, eu não sei quanto tempo, faz tempo. Eu estava andando na praia, orando, conversando com Deus, e o Espírito Santo falou para mim, levante a tua mão. Eu levantei, estava lá na praia central, assim, bem alto. Agora está baixa porque meu blazer não deixa eu levantar mais, mas está assim, bem alto. Aí ele falou, quanto você acha que tem de altura na ponta dos teus dedos? Eu falei, Jesus, eu acho que 2,20, talvez, 30. O Senhor disse, aqui onde você está, quando o tsunami acontecer, não é se, é quando. Ele vai passar 3,5 metros de altura e até a 3ª quadra da entrada de Guaratuba, ele disse, vai acabar tudo? Faz tempo isso, eu já falei isso, já gravei vídeo faz tempo, muito tempo. E aí, o Senhor falou para mim assim, vai vir uma pedra no céu, e eu vi um anjo com uma espada, e ele vinha e batia com a espada na pedra, igual ao filme. E quando ele batia naquela pedra com a espada, saía um pedacico assim, menor da pedra. E ela desviava a rota e vinha na direção da terra. E caía no mar, lá no sul. Como se fosse aquele lugar lá, Antártida ou Antártica? Não, cá é cerveja, é dá, né? Antártida, né? Antártida, né? Lá embaixo, assim, no fundo, vinha a pedra cair lá, acontecia uma onda de coisa, vinha uma onda só no sul aqui. E ela chegava aqui, Santa Catarina, terrível, a onda gigantesca, destrói tudo, Camboriú acaba, Florianópolis e tal. Eu já falei isso, estou só fazendo aqui, traçando um raciocínio. E aí eu fiquei olhando, pensando, falei, pô, Jesus, será que vai ser agora? Será que não é? Mas se for, e chegar aqui e morrer todo mundo, e daí não vai ter terça-feira, né? Eu fiquei pensando. Eu falei para você, a gente, né, fica sem fazer nada, fica pensando bobagem, né? Eu fiquei pensando, né? Ontem eu estava pensando nisso. E eu falei, puxa, mas aqui a gente está mais alto, né? Olhando assim para o lado. Falei, eu acho que dá para guardar umas coisas ali, dá para, né? A hora que a gente vê a pé dá tempo, umas 10 horas mais ou menos, dá para correr. Quem sabe um saco de areia aqui para não entrar água e tal. E eu fiquei andando dentro do meu quintal pensando isso. Ontem eu estava pensando isso. Mas por que eu estou falando tudo isso para você? Porque a gente é tão pequeno nesse universo que a gente se acha tão grande. Não é? A gente é tão insignificante, porém a gente se acha tão importante. A gente é tão pequeno, gente, mas a gente acha que faz tanta coisa. E a gente não tem domínio sobre nada. Você não tem domínio sobre sua vida, você não tem domínio sobre nada. Nós dependemos única e exclusivamente da misericórdia de Deus, todos nós. Graças a Deus por isso. Se dependesse de nós, a gente ia viver fazendo besteira, né? Bobagem. Mas eu observo um texto como esse aqui, e eu fico pensando Judas, irmão, que estava trabalhando, empenhado, fazendo a obra, pregando o evangelho, alcançando os irmãos, ganhou almas para Jesus, porque ele andou 3 anos com Jesus, pregou o evangelho junto com os outros apóstolos, ele era um apóstolo, gente. Judas não era um cretino que andava para lá e para cá e não fazia nada, não. Judas era um apóstolo, irmão. Trabalhava e era empenhado e orava pelas pessoas, a pessoa era curada. E ele ajudou quando Jesus fez a multiplicação dos pães e dos peixes, e o pão se multiplicou na sua mão e o peixe se multiplicou na sua mão. Judas era um cara usado por Deus no seu ministério, irmão. Ele era um cara usado.
Mas ele foi escolhido para algo difícil, algo complicado. E quando você vê Jesus nesse texto, João conversando com Jesus, Jesus inicia, o texto dizendo: em verdade vos digo que um de vós me há de trair. Pode ir no próximo, filha. E no verso 22, ele continua o texto dizendo: os discípulos se entreolhavam perplexos, sem saber de quem ele falava, irmão. Hoje em dia, quando Deus fala na igreja, você às vezes ouve uma palavra profética, uma bênção, uma unção, ou qualquer coisa que o Espírito Santo traga sobre a igreja, e muitas vezes você pensa que é com você, para você, ou não é, você não tem noção disso. Como é que a gente vai saber, irmão, se a gente vai acordar amanhã? E nós, dentro da nossa arrogância, porque nós somos assim, porque a gente acha que tudo se faz pela força do nosso braço, que tudo se faz porque nós somos, nós fazemos, nós trabalhamos, nós nos esforçamos, nós corremos atrás, e o nós não existe. Nós não existe, irmão. O nós sem Jesus não tem. O nós sem o poder de Deus, sem a ação de Deus, sem a misericórdia de Deus, sem a graça de Deus, não existe. E a gente não consegue entender isso. Parece que Deus tem que falar todo dia. E ontem Deus me fez refletir sobre isso. E eu estava refletindo sobre isso. Você chega num momento legal da tua vida, onde você tem uma boa casa, você consegue comprar um bom carro, você está feliz da tua família, e aí você morre. Ou você acha que você não vai morrer? Eu estou falando que você vai. Mas estou perguntando. Você acha que você não vai morrer? Que você vai durar para sempre, vai viver para sempre? Você já pensou, irmão? Se o Espírito Santo vem e fala: ô filho, tudo bem? Ô Senhor, benção pura, estou na benção, aleluia. Aí Jesus, o carro que você me deu, ô glória, sapato novo, calça nova,